Vamos lá. Eu gravei sobre o desarmamento e agora eu vou dar minha opinião sobre a caça, né? Sobre você ser ou não um CAC aí. Primeiramente, mais uma vez, repetindo novamente, de novo, a educação é um ponto-chave para tudo. Você tendo educação, como eu comentei no outro vídeo, você não vai jogar um lixo na rua e a pessoa do prédio não vai ter que ser obrigada a colocar uma placa gigantesca. Você vai esbarrar em alguém na rua, você vai pedir desculpa. Você vai escutar uma outra opinião política, as coisas que eu vou falar aí, você vai falar, tá bom. Então a educação é um ponto-chave, não tem como. E aí é o seguinte... Vamos lá, para que eu vou então querer ser essa situação de CAC? Né? Primeiro que se eu estiver na rua, se eu estiver dentro de casa, né? Vai ser para minha defesa, porque eu tenho meu direito de eu querer me defender, acabou, né? Eu tenho meu direito a isso e pronto, ninguém vai querer entrar na minha casa lá, ou sei lá, e acabou. E segundo que por mais que eu tire somente a minha situação de posse para ter uma arma dentro de casa, se eu não for treinar, de nada vai adiantar, tá? Dentro da sua casa, de novo, pode ser sim, por falta de educação, por falta de controle, por descuido, por um monte de coisa, inúmeros acidentes, tá? Pode ser pela família, pode ser por descuido próprio do portador da sua, pode ter um monte de situação aí, mas, mais uma vez, eu acho que você tem que ter esse seu direito aí. Tá bom? E mesmo que por uma diversão, para quem pode, porque não é barato, né? Você vá até um clube de tiro, lá se divirta, mas sem compromisso e acabou. Agora, se é então saindo da minha casa, para que eu vou ter uma? A opção do cara na rua é o CAC, né? De eu poder transportar da minha casa até o clube pro meu esporte de tiro lá. Já existem as regras todas, nada mudou por causa da mudança do governo, que hoje, aqui no dia que eu estou gravando, eu gravei um atrás do outro aqui, tá? É 15/2/24, onde não teve alteração na lei sobre uma questão de percurso, por exemplo, tá? Você vai ter que respeitar as mesmas coisas. Eu só achei muito estranho, pelo viés político, de você aumentar, achando que as taxas e as multas ou o método de controle disso, que a cada 2-3 anos você praticamente está pagando meio valor de uma arma aí, que você vai acabar obrigando a pessoa a ter uma ilegal, tá? Você vai dar o efeito revés, porque não vai ser vantajoso a pessoa ter uma, honestamente. E se ela tiver honestamente, com a cabeça dela mais despreocupada, ela não... Cara, aí o seu papo de dizer que é o amor ou sei lá o que, você tá muitíssimo errado, porque sempre teve isso daí. Eu vou para 50 anos e eu nunca me preocupei em ter uma. Eu gosto, acho legal, até gostaria, mas não tem. E quando eu fui ver isso, até um colega aí, que ele é guarda, comentando comigo, até pensei em pegar minha posse, mas vai ser uma dor de cabeça. Aí eu falei, não, deixa quieto. Tem muitas coisas atenuantes na questão atual. Aí eu falei, não, deixa quieto. Porque, de novo, é a tua educação, não é a arma em si. Eu, sendo professor de arte marcial lá, eu fui escolher a arte da paz, dentre 6 que eu quis treinar, sabe? Depois apareceram outras aí e tal, com mais ou menos eficiência, mas enfim, eu pensei, é pra mim, não tô preocupado. Então essa é a minha índole, tá? Meu jeito de ser, meu eu. Bom, na rua, né? Então, continuando numa questão do quesito da outra opção, ter porte, né? Como eu falei lá na questão da caça, você tem que pensar do desarmamento. Para quê? Por quê? É que com ela eu vou evitar alguma confusão de um assalto, como eu comentei lá, se eu tô descendo a serra para ir numa outra cidade? Sim, pode ser que você tenha uma chance. O que mais? Na rua, algum cachorro de repente virou contra o meu, escapou, o cara atacou de propósito ou não, daí você não consegue fazer nada? Sim, pode ser.
Que mais? Num bicho solto que aconteceu aqui, tinha um mendigo com um pitbull. O pitbull atacou um salsichinha lá de uma moça, talvez matou. E aí? Quem é que vai fazer alguma coisa ali? Entenderam a complicação? E aí? Quem é que vai fazer lá alguma coisa? E depois me falaram que talvez tivesse mais um. Você acha que eu não fico preocupado? Tá a 800 metros daqui de casa. E eu não tenho arma. Como é que eu vou parar um pitbull? Porque tava solto. Ou na coleira, não sei, enfim. Depois teve um cara que me contou que esse, tá, eu não sei, tá, não sou criador aí de pitbull, mas enfim, me contou que o pitbull pode dar uns tilt aí com os animaizinhos pequenos. E agora? Da raça, sei lá, isso porque disse um cara pra ele que cuida de pitbulls. Novamente, o assunto não é esse, não sei, falou, é o que eu escutei e é isso. Mas enfim, puxa, Rogério, você tá pensando com crueldade. Às vezes a defesa própria, gente, tem que ser um pouco mais expressiva, tá? É assim que funciona, infelizmente, tá? Não quer dizer que você vá buscar. Meu pai dizia, com aquilo na mão o diabo atenta. Pode ser mesmo, mas se você tiver com a educação, você tá tranquilo, ou você sabe que as leis funcionam, você não vai se preocupar tanto. Agora tem cabeça de bagre que sim. Não tem os caras aí, tá aí o vídeo aí, o mequetrefismo, não sei o que, eu vou me achar por causa da minha arte, então eu vou achar que eu posso bater, brigar, esculachar qualquer um. Já gravei num vídeo shorts aí, falei, pô, a falta de respeito tá tão grande. Eu fui perguntar pra dentista de uma questão de alinhamento do dente, ela começou a gargalhar na minha cara. Tá bom, vai, tô careca, né? Tem um cara de tonto, sei lá, fazer o quê? Se eu tô acima do peso ou não. É motivo, cara. É motivo. Isso que quando ela tava pondo um pino aí, que eu nervosismo aí, quebrei meu dente. Aí como não precisa de arma nem de pancadaria. Eu vi ela dando uns tilt e falei, cara, essa mulher tem algum problema. É que eu já estudei psicologia também, né? Sociologia, filosofia, curso de neurolinguística. E aí o fato aí. Mas graças a Deus até o momento ela acertou, mas tem muita coisa para fazer que aí eu já tô achando que possa ser uma malandragem do mercado, de querer ganhar dinheiro, ajusto daqui, mas deixo do jeito de lá, não conserto dali pro cara voltar. Então assim, às vezes não é a arma em questão, é o comportamento da pessoa. Já comentei, acessa lá no vídeo do desarmamento um exemplo de comportamento da psique humana. Já comentei também naquele vídeo lá e em outro, quando eu devolvi dinheiro para uma cliente. Então, enfim, cada um é um profissional, né? Cada um é uma índole, uma bondade do seu coração, do seu eu. Às vezes, alguns extremos, a pessoa do bem vai cometer. E aí ela, de repente, precisa de uma situação que ela tenha algo compatível para sua defesa própria. Tá? E às vezes tem que ser a arma. A vida é assim. Aí vamos para a parte da caça, né? Por que é importante, para não estender muito o vídeo aí. Teve um cidadão, né, que o cara foi me chamar de fascista porque eu comentei que realmente me deu a vontade de dar uns tapas na orelha do veterinário que errou em cima do meu animal. E aí o cara foi literalmente folgado e falou, então você vai em outro. E aí eu até pensei, contactei um advogado, não sei o que, ele falou, vamos lá. A gente ia cair pra dentro. E até falei, né, que se não fosse por um lado, dá vontade de ir pelo outro. Você buscar o cara e dar uns tapas na orelha, porque ele vai fazer isso com outros cachorros, entendeu? Vai fazer isso com outros animais, vai responder para outras pessoas. Só que depois do teu verdadeiro eu, a gente fica falando, deixa quieto, ele vai enfrentar alguém que ele vai se ferrar ainda. E foi uma pena, no final da história foi uma pena. Aí tudo bem, né? Fui burro, comentei com outro colega. E aí o cara foi me chamar de fascista. Eu falei, não, irmão, presta atenção na cabeça aí que você tá falando aí de chamar outro de fascista, porque a vida não é assim, cara. Só que depois ele veio falar alguma coisa errada. Eu falei, e agora, cara? E se eu agir em cima dessa porcaria desse seu insulto? Já pensou se eu tivesse uma arma? Eu levava ele pra delegacia. Mais fácil do que ter que plantar um monte de tapa na orelha. Mas eu, sabendo de quem é o sujeito, eu não ia precisar nem de um nem de outro. Só porque eu sei, eu já ia ser mais fácil. No resumo da conversa, o cara me responde essa pataquada. Eu falei, toma cuidado, irmão. Não é assim como se fala com os outros.
Aí a sua ideologia, que é o exemplo que eu vou falar, que ele falou uma outra asneira, é o problema dessa questão aí. Por isso que quando a gente tem algo muito travado de opinião, a gente tem que aprender a ficar calado e entender a versão dos outros. Mesmo que seja algo errado, a pessoa podia chegar para mim e falar, meu, não faz isso aí, cara. Não inventa. Deda então, ou faz uma análise igual uma outra moça me falou, faz no YouTube, faz no Google lá. Mas mesmo assim eu não quis, entendeu? Respeito ao meu pai, que gostava do pai do cara lá, que era o veterinário em questão. Eu falei, deixa quieto, já mudei, já tô em outro. Esse mesmo sujeito, numa conversa e tal aí sobre armamento, ele foi me comentar sobre a caça. E eu falei, olha, só que sobre a caça, cara, a pessoa tem que ter. Não pode, de armamento, coitado dos bichinhos. Eu falei, mas peraí, a caça, ela tá inclusa, que era mais pra pessoa do interior, cara. Você não vai sair pelo esporte. Eu também concordo, coitado dos animais. Quando eu era moleque eu fui usar um estilingue e acertei num passarinho lá, ele caiu, voou, foi embora. Falei, nossa, o bicho deve ter sentido um monte de dor, cara. E eu e um colega, a gente tentando, pensei, a gente não voltou com nenhum, se fosse pra comer. Não era rolinha, e não lembro qual outro, se tivesse pra comer lá. Acho que era rolinha mesmo, quem já caçou aí sabe. A carne, por exemplo, do pombo, que é o maior, é muito dura. Pardalzinho também não serve. E aí eu fiquei com pena, e daquilo ali eu carreguei comigo e falei, não quero mais. Hoje eu vou pescar e mesmo assim ainda fico com pena dos peixes. Mas aí o que eu pesco eu como. Pelo menos isso, né? Aí se você quiser ser mais meloso ainda, você assiste o Avatar, né? Você vai ver o 1 lá, como a mocinha fala, né? Quando ela faz uma caça. Deveria ser assim, né? Ou foi assim numa época e nós perdemos isso. Aí eu concordo. Tudo bem maltratar os animais, sei o quê. Mas olha, presta atenção. Tem um animal, que é o javali, que ele é muito perigoso. E ele anda em bando. E aí esse animal anda em bando, ele é do tamanho de um Rottweiler, cara. O bicho é grande, ou de um porco. Ele cruza com outros porcos e faz umas versões híbridas. E gera um monte de problema. E o bicho é agressivo. Não pode. Porque não pode caçar. Não, isso tá errado. Falei, meu irmão, tá errado. Não, coitado dos bichinhos, não pode. Falei, meu irmão, esse bicho aí dá 8 crias por fêmea. 2 vezes ao ano, são 16, cara. E ele anda em bando de 30, 40. É praga. O bicho é praga. Até mesmo para comer essa carne aí, que é aquela carne... Jesus, a memória tá... beleza, hein? Aquela carne que é tipo do leão, do tigre, sabe? Selvagem. Não é, às vezes tem gente que não considera muito o consumo, mesmo sendo um porco. E não, e assim mesmo, cortando já, não, tá errado, não pode, tá errado. Falei, então tá bom. Aí sabe o que vai acontecer? O tio Lula proibiu em 2023 a caça. Aí é só o exército. Por quê? Porque não quer ninguém armado, né? O viés político, para quem tá entendendo o que eu tô falando sobre Lênin, a gente pode esperar um péssimo fim ao país daqui para frente. Desculpa, mas é uma realidade, pronto, não tô puxando sardinha positiva nem negativa, mas a realidade é essa, tá? Já falando antes das contradições aí. Esse animal é complicado. Eu vi um vídeo, como eu comentei no outro lado do desarmamento, que a pessoa tava lá na seu alpendre, na fazenda, e o cachorrinho, coitado, foi pro lado ali de fora ali do alpendre, os animais atacaram ali na hora, fizeram um rombo nas costas, no lombo do bicho, coitado. E para levar o bicho para eles saírem dali, no meio de um monte de javali, até os javalis saírem dali, coitado. Uma sangueira que, de onde eu vi o vídeo, o próprio narrador lá do vídeo falou, a gente botou uma tarja aqui e não sabe nem se o animal sobreviveu. Criança pequena tava do lado do bicho, mas saía poças de sangue, cara. Entendeu? Então você não pode ter uma cabeça fechada assim, você não pode ser tonto, cara. Você tem que ser realista que, escorpião é escorpião, entendeu? Lebre é lebre, tá certo? Infelizmente a verdade é essa. Esse animal, nós estamos no país um perigo de virar uma bela de uma praga e vai atacar lavouras. Eu já tive um contato, eu já tive até imagem da situação de um que foi abatido.
O cidadão em questão teve que limpar o bicho, guardar lá, botar lá pro emprego dele de meio ambiente, etc. Que tinha o pessoal adequado para isso. Para você furar um couro daquele animal, o estilingue não vai. A minha crossbow é Super Power Mega Blaster. Vai lá no vídeo lá do desarmamento que eu falei a respeito desse problema da crossbow. É um tiro só. Segundo, ela vai servir, ela caça. Já vi uns caras fazendo isso, mas eles estão em cima de uma árvore, acerta um só, o resto corre. Agora, na casa do cara como tava, quando você faz isso, esse bicho vai pra cima, irmão. Ele te ataca. Se tiver no meio do bando, um ali que for ferido, ele cai pra dentro. E aí imagina a criança que tiver até uns 10 anos que tava do lado, cara. Se fosse a menina que fosse atacada, fosse o dono da casa que fosse atacado, a mordida arranca pedaços, cara. É complicado. E ele chegando na cidade grande, como aconteceu esse fato 2 vezes aí num estado aqui do país, é complicado, isso vai se espalhar. Os especialistas na questão já estão com medo que isso vire uma praga. Tem coisas que não dá, aí que vai acontecer, vai atacar as grandes lavouras. Aí, meu irmão, se prepara pro teu bolso, aí você vai ver comida na tua casa. Ele entra igual o gafanhoto, o bicho é inteligente, fazendo uma propaganda, ó, pro javali. Ele vai, se ele vê uma cerca, como me passaram, ele faz o buraco, passa um mais forte, depois passa o outro, depois passa o outro, fala, galera, pode vir. Eles caem pra dentro, bicho. O bicho é invocado. Eu vi um vídeo que, cara, eu vi uma foto, busca aí na internet, um caçador sentado, foi no Brasil. Mas o bicho, rapaz, devia ter uns 2 metros assim, deitado ali. Era a presa lá, que era desse tamanho assim, as presas maiores lá da boca lá. Então a gente não pode ter um viés político assim, porque se ele ficou chateado com o que eu falei, a situação, veterinário, alguma coisa, a gente tem que saber ser adulto, a gente tem que entender quando está errado. E tem que entender que se tem algumas coisas erradas no nosso país, a gente tem que lutar contra. A gente tem que fazer o papel de defesa para nós. Eu vi gente na diversão, gente que na diversão foi agir lá ao contrário, para se divertir com o bicho, aí eles foram atacados mesmo, aí foi feio. Aí eu concordo. Mas sabe, é complicado. Outra coisa, comentei no outro vídeo, de repente era um ovinho que eu achei na chácara e era de cobra, não era de passarinho. Parece uma cobra lá, você tem que estar armado, tem que estar nessa caça ali. Aí você vai pegar a crossbow, irmão, de repente não dá certo, velho, tem que ser com a arma, tem que ser mais de um tiro para tu acertar uma cobra vindo atrás de você, uma onça, sei lá. São situações complicadas, gente. Infelizmente, se você tiver uma criação de galinha, de repente vê lá alguma raposa, alguma coisa, esses porcos do mato aí, que eu tô tentando lembrar o nome, que é o considerado um javalístico, né? São aí do tamanho de um cachorro de porte médio para porte grande. São coisas que a gente tem que prestar atenção, cara. Não teve a confusão danada, que era aquela praga de gafanhotos que ocorreu, que parou aí, acho que por inverno, na Argentina, sei lá, quase que entrou no Brasil ou no Uruguai. Enfim, sabe-se lá da onde que apareceu tudo aquilo do nada, né? Nós estamos tendo essa inversão climática. Essa questão de imigração que eu comentei no outro vídeo lá do desarmamento, você imagina agora que essa imigração, como os pombos que vieram da Europa para cá, alguns ratos, acho que a barata também não era nativa aqui no Brasil, e assim vai. É um lapso que ocorre, assim como o coronga se espalhou ali, foi de um para outro que trabalhava num lugar, foi para outro, sei lá o que, entrou no avião, trouxe e acabou. Então a gente tem que andar conforme a música. Tá? Infelizmente a gente tem que entender que se você quiser ter um poder de proteção, você vai entrar nessa lei, mas algumas coisas não podem ser retiradas. Então eu acho que nesse vídeo é mais que um pedido para que pelo menos a pessoa que seja agricultora, que seja lá do campo, ela tenha que ter o seu método de defesa, tá? Ela tem que estar armada lá e ela tem que ter esse direito. Porque olha, se eu tiver lá na minha chácara, como o vídeo que ficou na minha cabeça dessa família lá, que entrou aqueles 30, 40 lá, porcos aí do mato aí, que chama aqui no Brasil, esses
javalis aí, olha, eu com uma espingarda só não ia dar conta não. Sabe, mesmo se eu tivesse dentro da minha janela, na porta fechada ali, é difícil, hein? Tá? É bem difícil. Só que até aí, numa dessas, se você não percebeu, se você não tá na sua casa, sei lá, você foi trabalhar, você volta pra tua chácara, o bicho já entrou lá e já destruiu tua lavoura, tua plantação pequena, que seja, sabe? Por isso que teve gente que foi esperta também concordo. Se o cara ganhou dentre a questão de estar preso num condomínio lá, fechado, e conseguir utilizar um terreno para moradia e o outro para plantação, eu falo isso também direto com uma amiga minha interior, e eu tava a fim de fazer isso já. Primeiro que eu gosto, e segundo que talvez cercado por muros, né, normais, de um terreno aí de um condomínio, por exemplo, ou talvez na área da cidade, não tem esse acesso igual uma chácara, né, um sítiozinho, né, que daí talvez só cercas, né, e esses javalis aí passem, né, ou qualquer outro animal. Mas essas são as verdades, gente. Tava tendo ataque de escorpião no interior do país aí. E de repente tem que botar um gambá lá, e começa a criar gambá também, e o gambazinho vai lá e opa, faz a festa, uma lagartixa, né, algumas coisas assim, um candango. Na casa que eu tava no interior tinha candango, eu não sabia. E aí? Então, bichinho, de repente eu dei sorte, mas às vezes apareciam umas aranhas lá que eu fui perguntar pra minha namorada, com a irmã dela, se era a armadeira, né? Aquela marronzinha que levanta as patas assim na frente, que ela vai pra cima. E era um disco assim, ó, de aranha assim. Entendeu? Então uma hora eu tava entrando em casa, putz, tava uma lá dentro. Pra ver, eu tinha mania, deixava janela aberta e saí, fui dar aula, voltei e esqueci. Quando eu vi que eu abri a minha casa lá pra entrar, falei, ih, cara. E aí? Meu cachorro ainda tava ficando no tamanho adulto. Aí um colega meu falou a mesma coisa, ele tava estudando biologia, ele falou, ó, não vai matar o teu cachorro, mas talvez, né, se ele é pequeno, mas até mesmo pra você não vai morrer, mas vai dar uma dor danada, uma picada de uma aranha dessas aí. Aparecia preta, marrom, sei lá o que era. Então às vezes a gente tem que ter nosso direito à caça e ao seu armamento e a sua defesa própria, tá? Esse vídeo eu acho que eu nem preciso falar mais coisa, porque a verdade é essa, tem que ser simples e objetivo. Infelizmente eu tenho que botar um pouco o pé no chão, entender o meu viés político, entender também que a gente precisa de muita educação, e se às vezes for fora da educação, cobrar na lei mesmo, na eficiência naquilo, do que ficar perseguindo gente aí por oposição política. Não, vamos fazer o que é certo, pô. Lei tem que servir para todo mundo. Ih, Rogério, é muita utopia que é Brasil, mas aí a questão é, então quando vai melhorar? Igual o fato que eu contei no vídeo passado lá do desarmamento lá sobre o cachorro e o cara lá, um colega lá que era do lado do pastel aqui, o cara, pô, que mundo você vive, cara? Aqui é no grito, mano. Você não vai falar pro cara que você vai ligar pra polícia, ele vai ser preso ali. Amanhã ele te tromba uma esquina e solta o cachorro em cima de você. Eu falei, ele não falou isso, mas eu imaginei, né? Então, são verdades que possam acontecer. E aí? É triste, cara. É muito difícil. Falei, né, da falta de educação da dentista. Tem outro lá, luthier lá, atrás de mim não dá pra ver aqui, por causa dessa cadeira, então mover, tem outras guitarras lá, uma lá tá ainda pra consertar. Na hora de consertar, aí vou cozinhar o instrumento do cara aqui, 50 anos aqui pra eu fazer. Porra, entendeu? O cara contou maus bocados, ok, beleza, falou, mas tu acha que eu sou tonto, que eu não sei que o cara tá pendurando um negócio pra fazer? Então não é a caça, é a cabeça de bagre do ser humano. Seja uma profissional liberal, seja um cara que faz serviço, entendeu? Então, assim é a vida. Eu falo isso tudo porque eu não vou ser dentista, mas para ser luthier eu tenho muita coisa dentro de casa. De repente eu também estou aprendendo a resolver. E aí tem muita coisa na internet que você não vai ser dentista, mas de repente a parte de luteria você consegue resolver, você não precisa do outro. Então, às vezes, até na arquitetura eu vejo isso, a gente tem que entender que o avanço tem que ser assim, cara. Mas algumas a gente pode correr atrás por conta própria. Mas algumas coisas a gente tem que entender que elas precisam continuar no mesmo sistema.
Não é o viés político, porque, de novo, aquele grande produtor, e quando ele perceber que ele não pode ir lá derrubar os javalis que descobrirem que tem uma plantação gigantesca dele lá, como é que ele vai fazer? Não vai passar o trator por cima, ou até ele consiga, mas de repente ele vira, dá a volta, os bichos vão lá e atacam de novo, e aí como é que faz? E aí, como eu falei, às vezes um animalzinho não dá certo, um cachorro não dá certo. Os bichos vão pra cima, cara. Esses bichos são bravos. Uma onça é braba, é que a onça, se aparecer ali, ela não vai pegar a tua plantação, né? Mas e aí, dependendo se é um microprodutor local, que não tem regiões aí, nossa, Sertão Velho Cerrado, já comentei desse filme, né? Não me lembro a localização, onde tinha uma população ali local que eles mesmos plantavam, e numa feira, e eles conseguiam subsistência dentre eles. Se essa porcaria dessa praga aí, desses javalis aí começaram a atacar no local lá, como é que faz? Será que o exército vai dar conta mesmo? Será que dá tempo pro exército? Quem é que vai pagar se daí o governo falou não pode caçar? Aí o bicho entra e devasta, e você vive daquilo. Eu planto alface, que seja. E aí? Eu planto alface, porque ali na região, no bairro, é cidade pequena, o outro é tomate, o outro é pepino, o outro é melancia, o outro é agrião, e não sei o que, a gente se vira. E aí, a minha foi destruída. Quem é que vai pagar isso aí? Quem vai pagar a tua subsistência? Cara, a gente tem que pensar nisso antes de falar as coisas de não, coitado dos bichinhos. Cara, por dó assim, aí você tem que pensar pela Bíblia, né? Como ela fala que vai chegar uma hora que o leão vai andar do lado da lebre, né? Enfim, pressuposto aí se eu falei errado, mas vocês entenderam, né? O gambazinho que come escorpião vai andar um do lado do outro. E agora? Mas até isso acontecer, cara, não sei, né? Não vou partir para a premissa que o mundo jaz no maligno. Eu vou partir para a premissa que eu tô aqui, cara. Se ele é ou não, mas se as coisas estão acontecendo, eu infelizmente tenho que agir de um jeito para poder ter um controle da minha subsistência. E aí a população em si vai pagar o seu preço depois. Eu já vi vídeo de famílias de javali andando no meio da rua. Acho que foi lá nos Estados Unidos aí, ou no Canadá, não sei, os bichos andando lá, passeando lá. Não sei como saíram, de onde saíram para passear no meio da cidade. Depois foram lá para uma parte de floresta, sei lá o que. Então são pontos que a gente tem que estar com o pé no chão, tá? A gente infelizmente tem que largar um pouco o viés político, infelizmente fechar um pouco o coração, abrir mais um pouco a razão. E tudo bem, entendo toda a contradição, tanto no vídeo do desarmamento, como essa aí sobre essa parte da caça e direitos à defesa por CAC ou não, mas a gente tem que entender que a gente não pode ser escravizado por ninguém e nem ficar à deriva por ninguém, tá? Principalmente numa situação como essa. Então resolvi o vídeo ser dito nesse tema por causa dessas coisas que eu lembrei aí, e é um ponto perigoso que nós estamos passando atualmente, que linka um com o outro aí, tá? Tanto um desarmamento como a situação da caça e da nossa autodefesa aí por cercar, ou o que seja. É isso, né? Falou. Quem tiver mais algum ponto aí de opinião, é legal, vai ser aprovado e a gente conversa a respeito, e eu acrescento, gravo outro, ou sei lá o que. Tá bom? E tentar nos ajudar aí, não sei, da forma que seja, né? Triste até eu gravar essas coisas, mas para a nossa sobrevivência é um tema a se seguir. Falou? É isso então, valeu, até o próximo, tchau.